Olá, viajantes! Nesse vídeo exclusivo eu quero compartilhar com vocês como foi o processo de escolher a minha acomodação na Irlanda e por que eu optei por usar a plataforma HostingPower para isso. Quem tá perdido, nunca ouviu falar no que é esse tal de HostingPower, eu vou explicar. Ele é uma plataforma irlandesa onde você pode reservar quartos aí em casas de famílias que morem já no país, que tenham uma casa. Geralmente são para estadias aí de médio e longo prazo. É bastante usada por estudantes e por profissionais na Irlanda. Para fazer a reserva, infelizmente, né, é preciso pagar uma taxa única para a plataforma, como se fosse uma taxa de serviço, aí, uma taxa pelo uso da plataforma, que é paga aí via cartão de crédito. E sim, é uma taxa bastante salgada, não é barata. Um ponto importante aí é que a taxa ela aumenta quanto maior for aí o período da estadia que está sendo reservado, mas ela aumenta assim não proporcionalmente, não de maneira uniforme, de modo que quanto mais longa for a reserva e o período de reserva, claro, vai ser uma taxa maior, mas assim, por semana, se fizer o cálculo daí de quanto você está pagando por semana, vai ser proporcionalmente menos por cada semana do que se fosse aí uma reserva, digamos, mais curta, de apenas um mês, 4 semanas, que é o período mínimo que eles aceitam. E mesmo com esse custo aí, com essa taxa salgadinha, eu ainda assim optei por utilizar o HostingPower por diversos motivos que eu vou te explicar aqui. O primeiro deles é que eu queria paz de espírito. Chegar no país e não precisar ficar aí loucamente caçando uma acomodação perdida, sozinha, enfrentando aí todas as dificuldades da chegada, ainda tem que, né, passar pelo perrengue de caçar acomodação, que quem já pesquisou sobre a Irlanda, sobre intercâmbio na Irlanda, sabe que isso geralmente é um perrengue. Eu também, né, o segundo motivo é que eu queria ter um quarto só pra mim, não precisar dividir o quarto com outras pessoas. E no HostingPower, os quartos são sempre individuais. Não se divide o quarto, se divide apenas aí a casa com outras pessoas, que normalmente, né, é a família que tá disponibilizando, que tá alugando esse quarto, e eventualmente, né, outros aí convidados, digamos, né, outras pessoas que a família esteja hospedando, né, sejam aí visitas ou, né, outros aí via plataforma. E eu também queria, né, um terceiro motivo, evitar casas com muita gente morando junto, né, e se mudando a todo momento, algo que é incomum, né, para intercambistas, né. Eu queria evitar um pouco isso. Outro motivo, eu queria um ambiente mais estável, por exemplo, né, o HostingPower coloca aí uma série de regras que precisam ser seguidas aí, do que pode e o que não pode na casa. Se você está interessado, eu recomendo muito ler lá a página de perguntas frequentes, a FAQ deles, lá no site, que lá tá tudo detalhado, né, quais são essas regras que eu tô falando. Uma delas, por exemplo, né, já adianto aqui, é que não se pode levar convidados para casa. Isso, né, é algo que pode não agradar a todo mundo, né, mas para mim, pro meu caso específico, me traz tranquilidade. Outro ponto aí que era importante para mim era poder escolher a localização com calma. Eu ia poder pesquisar tudo antes, ver se é uma boa localização, se tem supermercado perto e tal, antes, né, de fechar, digamos, de decidir pela casa. Outro ponto, no HostingPower você paga o aluguel por semana, o que facilita, não é por mês, é por semana. E se tudo der errado, né, se eu realmente chegar lá e odiar a casa, odiar o quarto, acontecer alguma coisa, eu sei que eu posso, né, num curto espaço de tempo, simplesmente, né, dar o aviso de que vou sair, e sair assim em uma semana, né, não tem um prazo muito longo. Eu não preciso, né, aí ficar esperando, sei lá, um mês, para um tempo maior, né, de carência, alguma coisa assim. Ou também, né, não vou precisar repassar a vaga para alguém, encontrar alguém que queira a minha vaga e tal. Então, né, é mais um ponto aí que facilita. Tudo isso também, né, sobre prazos e tal, para deixar a casa, caso você queira, tá lá explicado na página de FAQ de perguntas e respostas frequentes, como eu falei.
Bom, outro ponto importante aí, né, que muita gente aponta como desvantagem, né, seria uma desvantagem do Hosting Power, é o fato de que você não vai ver o quarto antes de alugar, você não faz uma visita na casa e no quarto antes, né, de fechar o negócio. Você só tem aí as fotos e a descrição da casa e dos anfitriões. Pra mim, sinceramente, eu não achei isso, assim, um grande problema, porque eu tô acostumada a viajar e tô acostumada, né, a reservar hostels sem ver, sem ter nada além, né, das fotos e da descrição do lugar. O que eu fiz? Eu tentei contornar mais ou menos esse problema e essa desvantagem, tendo algumas prioridades claras. Por exemplo, só reservar um quarto aí que tivesse boas fotos realmente, né, que ilustrasse bem o que tem no quarto, como é que é o quarto e também do restante da casa. Porque, acreditem, tem anfitriões que simplesmente não colocam foto do quarto, ou só coloca uma, que não dá pra entender direito como é que é o quarto. E eu também tinha, né, em mente bem claro que, sendo uma mulher que tá viajando sozinha, tá indo pra Irlanda sozinha, eu não reservaria uma casa, uma acomodação que só tivesse como anfitrião aí principal, né, só tivesse na casa um anfitrião homem, ou que não tivesse ali na descrição do anúncio nada, simplesmente nenhuma informação sobre o anfitrião, que eu ficasse no escuro. Um parênteses aí sobre esse ponto nos anúncios do Host Power. É comum, né, tem um espaço lá nos anúncios em que o anfitrião, ele escreve sobre si, escreve sobre quem que é, o que gosta de fazer. Alguns colocam trabalho com isso, trabalho com aquilo, por exemplo, né, colocam também se tem animais de estimação na casa, se tem gatos, se tem cachorro, como é que é, e também informações de quem mais mora na casa, mora com quantas pessoas, com família, etc. Por exemplo, a família, né, dona da casa que eu acabei reservando, é um casal que tem uma idade relativamente próxima da minha e eles têm um filho, então já tenho uma ideia de com quem que eu vou morar. Outro detalhe é que, sim, na plataforma tem muitas casas, muitos anúncios aí que só aceitam mulheres como hóspedes. Gente, eu acho isso aí acaba sendo, né, algo normal. Tem muitas casas, muitos anúncios que são de, por exemplo, de senhorinhas aposentadas que estão alugando aí um quarto extra, né, fazer uma renda, e faz sentido que elas não queiram aí um hóspede homem. Então, né, eu consigo imaginar, por exemplo, a minha avó numa posição assim. Então, nesse caso, ser mulher, pelo menos uma vez na vida, a gente leva vantagem, né? Mas homens não desistam, isso não significa que não tenham, né, anúncios que aceitem homens. Tem sim, só tem que pesquisar aí com calma. Aqui vai a minha dica de ouro para usar a plataforma Hosting Power. Nunca é cedo demais para começar a procurar uma vaga e aplicar para um quarto que você amou. Explico o que aconteceu comigo. Eu fiquei lá acompanhando, estudando a plataforma por várias semanas, com bastante antecedência, para entender, né, preços, localizações que seriam viáveis, tudo, perfil das famílias, né, o que eu poderia conseguir. E eu vi lá, pelas tantas, né, um quarto que eu achei ótimo. Gente, era realmente bonitinho, tinha tudo que eu queria e eu acabei perdendo porque eu fiquei nessa bobeando, procurando, esperando, e nesse meio tempo ele foi reservado e eu perdi. Simplesmente, né, foi reservado e tá. Fazer o quê? Então, né, vale acompanhar aí com antecedência e viu algo que gostou, que encaixa com o que você quer, aplica e pronto. Possivelmente, né, se você deixar muito em cima da hora, tentar fazer uma reserva aí num prazo muito curto, só vão restar casas com localização assim, ó, muito distante, com localização ruim. Isso é um ponto bem chato do Hosting Power. Os filtros de busca são péssimos. Por exemplo, eu tava buscando na cidade de Cork, para onde eu vou. E se você colocar lá Cork, vai aparecer não apenas Cork City, que seria a cidade de Cork, mas vai aparecer anúncios de todo o condado de Cork. Então, né, tem que ficar ali abrindo, como a gente não conhece os nomes, né, dos lugares, tem que ficar abrindo ali anúncio por anúncio, conferindo, né, o mapinha, qual é a localização, para ver se dá, se não dá, se é longe, se é perto. E, né, possivelmente as melhores localizações vão ser reservadas aí com mais antecedência e, por último, vai ficar, né, a rapa do tacho, só localizações difíceis. Outro ponto importante, e
Na verdade, um ponto negativo, infelizmente, é que não basta apenas, gostei desse quarto, gostei dessa vaga, vou clicar e vou reservar e pronto. Não, não é como se fosse um hotel aí ou um hostel que você faz a reserva e pronto. É preciso enviar uma solicitação para o anfitrião dessa casa e ser aceito por ele. Tem que ainda torcer para ser aceito pelo anfitrião. No meu caso, por exemplo, eu cheguei a tentar 2 vagas que não me aceitaram. Eu fui recusada e a gente nem tem feedback de por que foi recusado, por que eles não quiseram. Simplesmente dizem não e acabou. Daí na terceira que eu tentei aplicar, que me aceitaram. Outro ponto aí importante que eu vou falar nesse vídeo, talvez, né, chateie um pouco vocês, mas por respeito à família que irá me receber e também, né, por questão própria de privacidade e segurança, eu não vou mostrar a localização da minha casa e nem ela por dentro, não vou fazer aquele tipo de vídeo aí de tour pela minha casa na Irlanda e eu espero que vocês entendam. Claro, né, que aí ao longo da minha experiência de intercâmbio em Cork, vai acabar aparecendo um pouco do meu quarto, vai aparecer nos vlogs, eventualmente um pouco da casa vai acabar aparecendo também. Eu não me incomodo com isso, assim, né, não é que eu esteja escondendo, é só que eu não me sinto à vontade para fazer aqueles vídeos que algumas pessoas fazem aí, que tem bastante aqui na internet, do tipo tour pela minha casa, até porque, né, gente, a casa não é minha. Eu adianto, né, que também não tem muita coisa pra mostrar, o quarto é bem simples, ele tem uma cama de solteiro, também, né, tem quartos aí que tem cama de casal, de solteiro, depende, o meu tem cama de solteiro, e um guarda-roupa e é isso. Acabou, é bem básico mesmo. Eu queria, né, era um dos pontos que eu gostaria que tivesse uma escrivaninha ou um tipo de mesinha no quarto. Só que era algo que eu tava cuidando nas fotos, né, que eu procurava observar, mas eu acabei preferindo optar aí por uma localização muito boa que me atendesse e por um preço, né, que fosse mais baixo do que optar aí por um quarto maior aí com mais móveis e com mais decoração. E por isso, né, também eu alerto que é importante ter foco na sua busca. É importante aí fazer uma lista de prioridades, do que é importante por ordem, o que é inegociável, o que não dá para abrir mão de jeito nenhum, que no meu caso, por exemplo, era a localização, e outros pontos, né, que são importantes, mas que pode ter uma flexibilidade caso aí não dê para conseguir. Eu também adianto, né, que a casa que eu consegui é um bairro próximo do centro da cidade, e ela mas não é no centro, né, é um bairro próximo, dá para ir a pé, então é acessível, mas não é no centro, e tem supermercado perto, que também era outro ponto importante, né, para facilitar, e eu também não vou depender aí de ônibus, por exemplo, para ir para a escola e para fazer compras semanais. Viajantes, esse então foi aí um vídeo para dividir com vocês de uma forma bem transparente como foi o meu processo aí com o Hosting Power, meu processo de busca, minha escolha, minha opção aí por usar essa plataforma, de acordo, né, com o que eu queria, com o meu momento de vida, com as minhas preferências, e mais pra frente aí no intercâmbio, mais pro final, talvez, eu posso, né, gravar um vídeo, talvez, digam até se vocês têm interesse num conteúdo assim, um vídeo, né, dando uma atualização, contando como foi essa experiência, né, depois de realmente ter vivido ela, e fazendo aí um balanço se valeu ou não a pena. E então, né, deixem nos comentários se vocês têm interesse, ou o que mais vocês teriam interesse de saber sobre isso. Obrigada por ter assistido, deixa o like, por favor, e eu te aguardo no próximo Destino Improvável.